Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, em capítulo 5, dos versículos de 1 ao 11. Lucas capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos. Ó Pai, nosso Deus, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas necessidades da nossa vida com o Senhor. E nós cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra. Este mesmo poder que se operara tantos anos atrás, Senhor, naquele momento tão expressivo na vida dos discípulos. O Senhor também pode operar nas nossas vidas, Senhor, levantando-nos, abençoando-nos, ó Deus, com o poder da Tua palavra, esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, essa palavra que transforma as nossas vidas, que é remédio para as nossas almas. Vem, pois, Senhor, abençoar as nossas vidas, pois nós precisamos da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. No ministério de Jesus Cristo, tantos fatos importantes aconteceram, fatos marcantes, que não somente tiveram um significado especial para os discípulos daquela época, mas para todas as gerações. E aqui está um texto, amados, que nós podemos aprender nesta noite, aquilo que Jesus vivenciou ali, às margens do Mar da Galileia. Uma experiência tremenda, que tem um significado muito profundo para as nossas vidas. Inicialmente, irmãos, nós podemos ver que ali estava uma multidão sedenta, uma multidão que estava desejosa de ouvir a palavra de Deus, uma multidão que não importava o tempo, as circunstâncias, mas elas queriam ouvir algo que tocasse o mais íntimo dos seus corações, porque elas desesperadamente precisavam de Deus nas suas vidas.
E no contexto deste texto, um pouco antes, nós vamos ver Jesus se retirando para o deserto, a fim de buscar o Pai, para ter comunhão com Ele, ser fortalecido, como Ele fazia constantemente. Mas a multidão ficou sabendo, e foi atrás de Jesus, e eles estavam sedentos, querendo que Jesus falasse a eles a palavra do reino dos céus. Mas Jesus disse: não somente vocês, outros habitantes, outras pessoas de outras cidades precisam também ouvir esta palavra, ouvir de um Deus que veio a este mundo para buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas Jesus, meus irmãos, Ele atende ao desejo dessa multidão. Essa multidão que estava sedenta e que foi procurar Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, mostra claramente que há um Deus que se preocupa conosco. Antes mesmo de nós estarmos buscando a Deus, antes mesmo de nós termos esse forte clamor por um Deus presente nas nossas vidas, Deus vem primeiramente às nossas vidas. É o que nós aprendemos aqui. Jesus foi à procura da multidão, à procura dos perdidos, aqueles que precisavam de uma experiência do poder de Deus para transformar suas vidas, tirando-os das trevas para a maravilhosa luz. Jesus Cristo, Ele vai em busca dos perdidos para anunciar-lhes o grande amor de Deus e a bênção da salvação aos pecadores. E meus irmãos, quem conhece a Terra Santa pode ver e lembrar que lugar especial, Mar da Galileia. E foi ali, como diz, ao lago de Genezaré, que é o mesmo Mar da Galileia, que aconteceu esse cenário, este fato tão importante. Foi às margens do Mar da Galileia que Jesus efetuou seus grandes milagres. Milagres que vieram para testificar que Ele verdadeiramente é Deus, Filho do Deus verdadeiro, que veio a este mundo para nos salvar, para mostrar o grande poder que está sobre as suas mãos. Mas, meus irmãos, um fato marcante estava para acontecer, que trouxe um impacto poderoso na vida dos discípulos de Jesus, em especial de Pedro. Este homem que estivera com Jesus, homem impossível, um temperamento sanguíneo, mas fraco nos momentos mais decisivos da sua vida, precisava ter uma experiência impactante na sua vida, como os outros discípulos, Tiago e Zebedeu, que eram seus sócios, e outros que estavam ali, precisavam realmente ter essa experiência de ver que Jesus tem todo o poder e que Ele veio para nos abençoar. Portanto, o que nós podemos aprender deste texto que nós lemos, que eu li nesta noite? Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui qual a prioridade de Deus. A prioridade que nós vemos no ensino de Jesus Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus está em primeiro lugar. Nós vemos já no versículo 1, que diz o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que era mais importante ali era a palavra de Deus. E é isto que Jesus veio ensinar para nós, meus irmãos. O que é mais importante nas nossas vidas hoje? O saber humano, as filosofias, as tradições, tudo isso é importante, mas não está acima da palavra de Deus.
O que nós precisamos, em primeiro lugar, é da palavra de Deus. E Jesus mostra que antes ele ir aos discípulos, esses discípulos que estavam cansados, ficaram a noite toda pescando e não pegaram um peixe sequer. E alguém poderia perguntar, qual a atitude de Jesus? Jesus não foi primeiramente a eles, o texto mostra, mas Jesus foi primeiramente à multidão, que estava sedenta e precisava ouvir dos ensinamentos do reino de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem prioridade nas nossas vidas. E hoje nós vemos, meus irmãos, o que as pessoas estão buscando. Acabamos de presenciar uma Copa do Mundo aqui na nossa terra, que para os brasileiros foi uma lástima. Mas nós devemos aprender, meus irmãos, quantos que morrem por causa do futebol? Tem infarto, é verdade. Quantos que ficam apreensivos porque seu time vai perder? E nós aqui na nossa terra, quantos que estavam desesperados porque o Brasil ficou pelo caminho? Mas eu quero dizer para você, é bom jogar, é bom assistir futebol, mas não é prioridade nas nossas vidas. Passa o futebol, vem a tristeza, a dor de cabeça, mas aquele que tem Jesus, aquele que tem Deus no seu coração, tem uma alegria eterna, para sempre, acima das circunstâncias, das dificuldades, das lutas. O povo que está aí desesperado, em luta dessas coisas, em busca dessas coisas, precisa de Deus, porque lá no fundo do seu coração, o que pode matar a sede da sua alma, não é o futebol, não são os ídolos, não são as coisas deste mundo, as filosofias e outras coisas mais, mas é a palavra de Deus, essa palavra que tem o poder de transformar-nos, tirar do nosso coração aquele coração de pedra, e transformar num coração que ama, completamente transformado por Deus. Tirar-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso Jesus foi primeiramente à multidão. E o que estamos fazendo, meus irmãos? Quantos programas, quantas coisas nós programamos na igreja, mas esquecemos das pessoas lá fora. Esquecemos os nossos vizinhos, esquecemos daqueles que estão ao nosso redor da igreja, daqueles que estão do nosso lado, aquele que está trabalhando conosco. Falamos tantas coisas, mas esquecemos o essencial, que é o ser humano que está próximo a você. Jesus ensina aqui, meus irmãos, que a prioridade para ele eram as pessoas, o reino de Deus. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, nós vamos ver no texto, Jesus Cristo atende à necessidade de todos, socorrendo, como nós falamos, a multidão que estava carente, mas também ele socorre aqueles que estão próximos a ele, que são os discípulos. Jesus sabia que eles estavam vindo de uma noite sofrida. Imaginem eles, pescadores, que viviam da pesca para o sustento da família, ficaram a noite toda e não pegaram um peixe sequer. E eles precisando do peixe para vender, para o sustento da sua família. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós nos preocupamos, corremos de um lado para o outro, ansiosos pelo comer, beber e vestir. E quantas vezes nós estamos aí no emaranhado da vida e ficamos fazendo plano, como é que será a minha vida agora? Será que o dinheiro dá? Será que eu vou ter alimento para comprar para o meu filho? Mas nós esquecemos, meus irmãos, que nós temos Jesus, o nosso bom pastor, que muito mais do que nós sabe da nossa necessidade, e que providencia tudo para nós. E enquanto estamos dormindo, Deus está cuidando de nós, sabe disso? Os grandes milagres
as grandes providências de Deus se dão à noite. A história bíblica vai mostrar isto. Então nós não precisamos perder a noite, ficar preocupados, arquitetando um plano, como será o dia de amanhã. Não andeis ansiosos, porque o Senhor cuida de nós. Jesus, com certeza, meus irmãos, olhou para aqueles homens que estavam cansados, estavam desanimados. Eles trabalharam a noite toda e não apanharam um peixe sequer. Nós podemos ver no versículo 5, a parte B. Não apanharam um peixe sequer. O trabalho era necessário para o sustento. E Jesus sabia muito bem. Sabe, irmãos, há momentos na nossa vida que parece que as portas se fecham por completo. E nós não vemos solução alguma para os nossos problemas. E aí bate o desespero, ficamos deprimidos, ficamos abatidos e quantas vezes animados. Como é que vai ser da nossa vida? Então as emoções fortes vêm sobre a nossa vida como um gigante querendo nos destruir. E nós nos preocupamos. O nosso coração bate aceleradamente, altera-se a pressão e tantas coisas acontecem. Parece que Deus não está presente. Deus parece que nos lança num momento de angústia e permite isso na nossa vida, e nós ficamos debatendo com os problemas e esquecemos que o Senhor está do lado. O Senhor está do lado. O Senhor está na nossa vida, irmãos. E nós temos que aprender que esse Senhor não está apenas do lado, mas Ele está no nosso coração. A palavra de Deus nos diz que se nós guardarmos a palavra do Senhor, que se nós amarmos guardando a sua palavra, o Pai, Jesus, o Espírito virão fazer morada nas nossas vidas. É o que diz o Evangelho de João. E por que desesperamos? Por que ficamos aflitos, angustiados, preocupados? Ficamos até doentes com as situações que vêm nas nossas vidas. A palavra diz aqui, meus irmãos, que os pescadores, no versículo 2, quando Jesus, acabando de falar, num daqueles dois barcos que estavam ali, e uma coisa que nós podemos notar aqui, que simplicidade o púlpito de Jesus. Jesus não estava numa igreja bonita, num púlpito suntuoso, mas o seu púlpito era o barco. E ali ele pôde falar àquela multidão. E os discípulos, após ouvir a palavra do Senhor, restou-lhes pegar as redes, lavar as redes e ir para casa. A sua atitude, o seu semblante mostrava o cansaço, o desânimo. Como diz o versículo 2, que eles estavam a lavar as redes, desanimados, inquietos, tristes, abatidos. Sabe, irmãos, Deus permite acontecimentos em nossas vidas que parece que nós seremos derrotados. Você já teve essa experiência? Parece que Deus te deixa sozinho. E Ele quer ver a sua atitude. Quantas vezes nós falamos que temos fé? Quantas vezes nós falamos que cremos no poder do Senhor? Que a sua vida nos transformou. Mas quando nós somos lançados numa situação difícil, a primeira oportunidade, nós desanimamos, nós ficamos angustiados e aflitos. Não é essa a nossa experiência? Parece que as nossas forças se acabaram e nós somos impossibilitados de qualquer ação. Assim estavam os pecadores. E Jesus sabia muito bem
como motivar os discípulos, como tirá-los da frustração, do desânimo. E assim Jesus faz conosco também. Você que está aqui nesta noite, talvez frustrado, desanimado com a sua vida, com a sua família, algum problema que você está atravessando, que está doendo o seu coração, e não passa um dia, 2 dias, e aquilo continua, te ferindo, te ferindo. Jesus espera uma atitude sua. É atitude de fé, de confiança. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui: o Senhor não nos deixa a sós. Jesus age no momento certo para mostrar que Ele nunca nos abandonou, que nós não precisamos nos abater com as circunstâncias diversas que vêm na nossa vida, porque Ele, no momento dEle, momento certo de Deus, Ele virá em nosso socorro, Ele agirá no meio da crise, e o nosso coração vai se alegrar intensamente por saber que há um Deus que age tremendamente nas nossas vidas. Terceiro lugar, a ação de Jesus Cristo no momento da crise. Jesus disse para Simão: faze-te ao largo, lance as redes. Olha só o desafio que Jesus fez para Pedro: lance as redes, Pedro. 2 coisas estavam para acontecer. Ou Pedro confiaria plenamente na palavra de Jesus, ou ele seria totalmente incrédulo. São essas circunstâncias que vêm na nossa vida, as 2 decisões. Quando nós estamos diante do impossível, e Deus mostra para nós que nós não temos condição de resolver os nossos problemas, 2 coisas podem acontecer: ou nós confiamos na palavra de Jesus, ou nós ficamos incrédulos. Mas se nós ficarmos incrédulos, meus irmãos, isso vai mostrar que nós nunca fomos crentes de fato. Se nós somos crentes, nós temos que confiar no Senhor e saber que Ele agirá de maneira extraordinária para mostrar o seu poder e para dizer que Ele tem as nossas vidas nas suas mãos, que Ele resolve os nossos problemas, que Ele tem bênçãos na nossa vida, irmãos. Então, 2 situações da vida: ou nós confiamos, ou nós ficamos incrédulos. Quantas pessoas, meus irmãos, estão orando há anos e anos e não recebem a resposta às suas orações? Por quê? Mas há uma ilustração, meus irmãos, que Deus tem o seu departamento de bênçãos em reserva. Sabe aquelas coisas que você pediu há anos, que você até cansou de orar para Deus, que você deixou para lado? Um dia acontece e a bênção vem na sua vida, e você se surpreende: puxa vida, tal dia eu orei, e depois de tantos anos veio a bênção. São as bênçãos reservadas, do departamento de bênçãos reservadas de Deus na nossa vida. Portanto, não desista. Deus sempre ouve as nossas orações. O problema está em nós, que nós desanimamos, nós não perseveramos, nós não continuamos a buscar essa bênção que Deus já nos deu, mas no tempo dele. Qual foi a resposta de Pedro? Achei interessante. Aqui mostra o lado frágil do ser humano, mas também a confiança no Senhor. Olha o que Pedro fala: mestre, havendo trabalhado, versículo 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Em outras palavras, Pedro estava mostrando para Jesus o lado frágil. Olha, Senhor,
na nossa capacidade, nós fizemos de tudo para pegar um peixe e não conseguimos. Ficamos a noite toda. Mas se o Senhor está mandando a gente lançar, sobre a tua palavra nós vamos fazer. Olha só, meus irmãos, que atitude. A atitude que nós temos que reconhecer da nossa fragilidade diante do problema. Olha, Senhor, é difícil. Parece que é impossível uma solução para a minha vida nesse problema. Mas sob a tua palavra eu lançarei minhas redes. Quem sabe nesta noite Deus está falando ao seu coração. Lança as redes. Não fica aí duvidando. Ore com convicção. Deus está atento, ouvindo a sua oração. Sob a tua palavra lançarei as redes. Meus irmãos, que coisa tremenda aconteceu, né? Ali, naquela experiência. O que nós aprendemos aqui? Que nós jamais devemos confiar em nossa capacidade. O escritor a Provérbios diz no capítulo 5, versículos 3 e 6 o seguinte: que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, ou seja, não te apoies, não te conduzes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. O versículo 7 vai falar. O que Deus mostra para nós? Se nós vivemos a nossa vida cristã dependendo dos nossos planos, da nossa capacidade, nós vamos falhar. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Quem sabe, meus irmãos, aqueles discípulos poderiam estar falando: não, hoje nós não pegamos peixe, mas quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã a gente arma um esquema diferente, redes e outras coisas mais, e o dia melhora. Quem sabe a lua vai melhorar. A gente fica fazendo planos, meus irmãos, e esses planos nossos não dão certo. Nós não podemos confiar em nossas possibilidades, em nossa capacidade. Nós temos que confiar plenamente no Senhor e saber que Ele vai trazer uma solução para os nossos problemas, Ele vai nos abençoar. Nós temos, meus irmãos, que deixar que Jesus fique dentro das nossas vidas. Quantos de nós somos crentes que tem Jesus, mas do lado de fora do coração? Nós ainda continuamos egocêntricos, achando que nós podemos dar um jeitinho nas coisas da nossa vida, e deixamos Jesus de lado. Jesus tem que ficar dentro do nosso coração, meus irmãos. Nós temos que crer que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e que Ele vai atender no momento certo, enchendo os nossos corações de alegria, como fizera aqueles discípulos, meus irmãos, naquele momento. Deus tem a solução para os nossos problemas. Então Jesus, Ele age sempre no momento da crise em nossas vidas. Em quarto lugar, meus irmãos, nós podemos ver a concretização do milagre da pesca maravilhosa. Deus quer fazer um milagre nas nossas vidas, meus irmãos. Talvez não vai acontecer isso na sua vida, porque Deus tem seus planos, Ele é soberano, de você ver um milagre como este. Mas milagres acontecem, meus irmãos. E há coisas que acontecem na nossa vida, que Deus dá permissão para nós contarmos e não. Mas quantos milagres, quantos livramentos o Senhor tem dado na sua vida. Se você pudesse ver com os olhos espirituais, que nós não conseguimos ver o mundo espiritual e ver o que Deus faz na nossa vida. Deus está constantemente fazendo milagres nas nossas vidas. Mas aqueles discípulos precisavam
de ver este milagre, meus irmãos. Eles apanharam grande quantidade de peixes, como diz aqui, versículo 6. Apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de romper as redes. E eles fizeram sinais para os seus amigos que viessem com outro barco, e os barcos ficaram quase que a pique, quase que afundaram, de tantos peixes. É assim, meus irmãos, quando Deus vem na nossa vida, Ele vem para abençoar, e Ele traz muito mais do que nós precisamos, do que nós pensamos, porque é abundante nas nossas vidas. E quando Ele resolve o nosso problema, meus irmãos, Ele traz alegria, Ele tira a dor do nosso coração, Ele tira aquela apreensão, aquele desânimo, aquela tristeza, e traz uma alegria que o mundo não pode trazer, algo tremendo que vem só do Senhor. É isso que Ele faz nas nossas vidas. Deus sempre traz em abundância. Meus irmãos, qual foi a reação de Pedro? Qual tem sido a sua reação diante das grandes bênçãos que Deus te dá? Sabe o que Pedro fez? Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Ele sentiu-se indigno. Ele falou: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Ah, meus irmãos, quando Deus nos dá as bênçãos, a alegria bate no nosso coração, e nós ficamos desse tamanhozinho diante do poder de Deus. E só nos resta prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu estava no fundo do poço, o Senhor foi lá e estendeu a mão para mim. Eu não pesquei nenhum peixe essa noite, mas o Senhor mandou que eu lançasse as redes, e os peixes vieram para mostrar o poder, a autoridade. O Senhor é Filho de Deus, tem todo o poder sobre todas as coisas. Então só me resta prostrar aos pés de Jesus humildemente e dizer: quem sou eu, Senhor, para estar na tua presença? Foi isso que Pedro fez. Sentiu-se indigno, né? E disse aqui no versículo 8, como nós vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eu fico analisando essa cena, meus irmãos. Eu não sei se parte da multidão viu, com certeza viu o que aconteceu. Porque aquele milagre era para os discípulos, para testemunho para eles, mas para a multidão também. Para ver que Jesus é Deus, Ele é Senhor, tem todo o poder. Então, meus irmãos, diante disso, só nos resta admiração, adoração, uma grande, podemos dizer até exultação, de ver o poder de Jesus Cristo, que tem autoridade sobre todas as coisas. Mas, meus irmãos, Deus não faz as coisas incompletas. Deus fez o milagre, mas muito mais do que esse milagre, Jesus tinha a quinta e última coisa para os discípulos, e em especial para Pedro. Quinto lugar, o grande chamado. Deus sempre opera milagres para preparar os seus para o chamado, para servir. Veja o que diz o versículo 10. Versículo 10, Jesus chega para Simão na parte B e diz: não temas, doravante serás pescador de homem. Se Pedro viu aquele milagre dos peixes ali, o Senhor diz: oh, muito mais do que esse milagre eu vou fazer na sua vida. Você daqui para frente, você vai ser meu servo. Você vai pescar, não é peixes não, mas você vai pescar é homens. E nós podemos ver, meus irmãos, após a descida do Pentecoste, quando ele pregou, mais de 3.000 pessoas se converteu. Talvez
um dos fatos mais notórios na humanidade. Eu nunca vi alguém falar que 3.000 pessoas se convertem de uma vez só. Mas alguém pode falar, mas será que foi verdade? Deus é quem sabe. E a história relata: mais de 3.000 pessoas se converteram quando Pedro fez o discurso após a ascensão de Jesus na descida do Pentecoste, descida do Espírito Santo, cumprindo o que Jesus estava falando aqui nessa profecia: doravante serás pescador de homens. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Através de uma coisa natural, Deus faz algo sobrenatural, e através desse sobrenatural Ele vai preparar o seu filho Simão, que era fraco, frágil, que o traiu, mas o Senhor não se importou com a sua fraqueza, fez dele um servo de Deus, pescador de homens. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, que quer nos abençoar tremendamente essa noite, tirar das nossas vidas toda tristeza, toda frustração, todo desânimo, toda desesperança, e saber que Ele agirá na sua vida no momento certo, para trazer uma grande alegria para você, uma revelação que ninguém mais pode fazer para você, que é a alegria de um Deus presente, um Deus que age na sua vida todo instante, e que te põe de pé, que não deixa você caído. Não é isso que diz o Salmo 113? O Senhor olha dos céus, olha para a terra, Ele levanta o desvalido, aquele que está sem força, e põe de pé. Assim que Jesus fez, se cumpriu lá às margens da Galileia, no lago de Genezaré. Se cumpriu, está se cumprindo em todas as épocas. Ele levanta os abatidos. Ele veio para buscar e salvar o perdido, para agir e para nos abençoar tremendamente. É o que Ele faz nas nossas vidas. Leve para sua casa essa palavra e continue a buscar a Jesus, e vê as maravilhas que Ele pode efetuar na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, já estamos encerrando o nosso culto. Que tenhamos uma semana muito abençoada, uma semana maravilhosa na presença de Deus, com novas revelações, com a bênção da sua palavra, com experiências tremendas na presença do nosso Deus. Oremos. Ó Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela excelência da tua palavra. Essa palavra que é viva e eficaz, Senhor. Essa palavra que age no mais profundo do nosso ser. Essa palavra que revela o Senhor nas nossas vidas, que vem nos socorrer, que vem operar milagres, Senhor, transformar a nossa vida e nos abençoar, Senhor. Ó Deus, que esta semana seja uma semana maravilhosa na tua presença. Levanta os abatidos, cura os enfermos, Senhor. Estende as tuas mãos com a tua graça para abençoar a tua igreja. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.